Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Hoje, sábado, 17 de agosto de 2024, estamos aqui mais uma vez reunidos para meditar a palavra de Deus. E como todas as vezes que nós estamos prestes a ler a palavra de Deus e meditar, devemos rezar, devemos pedir a Deus inspiração para que possamos entender aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. Então, vamos começar rezando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu Espírito Santo o inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Meus amados irmãos, hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo do 13 ao 15. Um evangelho pequeno, mas muito significativo para as nossas vidas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foram apresentadas a Jesus algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus: Deixai vir a mim estas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, nesse Evangelho de São Mateus podemos tirar um grande ensinamento para a nossa vida. Esse trecho do Evangelho de São Mateus ocorre num contexto onde Jesus está ensinando sobre o reino, as atitudes necessárias para participar dele. Antes dessa passagem, Jesus aborda, como foi no Evangelho de outras questões de casamento e divórcio. Meus amados irmãos, as crianças são trazidas para Jesus com o objetivo de receberem uma bênção e uma oração. Na cultura judaica daquela época, era comum buscar a bênção de um mestre religioso para os filhos. No entanto, nós vemos aqui os discípulos repreendem as pessoas que trazem as crianças, possivelmente por acreditarem que Jesus estava ocupado com assuntos mais importantes ou que as crianças não teriam a mesma relevância para o ensino do reino de Deus. A reação de Jesus aqui é enfática. Ele repreende a atitude dos discípulos e ensina que as crianças têm um lugar especial no reino dos céus, ao dizer que o reino dos céus pertence aos que são como crianças. Jesus exalta características como a humildade, a pureza e a confiança que as crianças têm, qualidades necessárias para entrar no reino de Deus. Nós podemos ver também esse exemplo quando Jesus, lá em Mateus capítulo 18, fala sobre isso. Ele ensina a necessidade de se tornar como criança. Meus amados irmãos, quantas e quantas vezes a gente acha que as crianças não têm relevância e as tratamos com indiferença? Quantas e quantas vezes nossos filhos chegam perto de nós e nós estamos cansados e muitas vezes não damos a devida atenção? Jesus aqui nos ensina que devemos prestar sempre atenção e ensinar os nossos filhos a rezar, ensinar os nossos filhos a estarem perto de Deus e, principalmente, devemos dar-lhes atenção. Jesus aqui é o exemplo de como devemos ser, de como devemos agir, não só com as crianças, não só com os nossos filhos, mas com aquelas pessoas que se aproximam de nós com humildade, com aquelas pessoas que se aproximam de nós, muitas vezes para pedir um abraço, né? Quantas e quantas vezes a gente deixa passar despercebido. O ensinamento central desse trecho do Evangelho, meus irmãos, aponta a importância de uma fé simples e humilde, como as das crianças. Jesus não apenas valoriza as crianças, mas ele também as coloca como exemplo para todos que desejam entrar no reino de Deus. A repreensão dos discípulos serve como um alerta contra qualquer atitude que discrimine ou exclua aqueles que são considerados menores, porque para a Bíblia, as crianças aqui representam aquelas pessoas que muitas vezes não têm condições de entender, aquelas pessoas que não são letradas. Todas essas pessoas são consideradas pequeninos. E Jesus tem um maior apreço por essas pessoas. As crianças aqui representam aqueles nossos irmãos que, humildes, muitas vezes chegam para nós para pedir uma atenção, uma oração, aquelas pessoas que sofrem. Jesus escondeu tudo dos sábios e revelou aos pequeninos. Os pequeninos são todos aqueles que buscam Deus com humildade e com sinceridade. Meus amados irmãos, que tenhamos um dia abençoado. Amanhã é domingo, dia de irmos à Santa Missa. Jamais deixe de ir à missa.
católico não pode perder a missa do domingo. Eu tenho enfatizado isso todos os sábados, quando eu gravo vídeo nos sábados. Que possamos ter um final de semana abençoado, junto com sua família. Essa semana a igreja reza pela vocação na família. Amanhã é o encerramento dessa semana, que nós possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que temos recebido. Meus amados irmãos, eu peço a você que divulgue esse vídeo, compartilhe, mande para alguém, para essas pessoas que assistam, que rezem conosco. Peço também que você se inscreva no nosso canal no YouTube, siga no nosso perfil no Instagram e acompanhe todos os dias aqui o anúncio da palavra de Deus. Foi para isso que fomos chamados, para anunciar o reino de Deus. Então, no momento em que você divulga esse vídeo e compartilha com alguém, você também está fazendo parte dessa grande rede de divulgação da boa nova de Jesus. Um abençoado final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Amém.